A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amado irmão em Cristo Jesus, eu sou o pastor Rafael Rosa, e você está aqui no canal do pastor Rafael Rosa, este canal que tem como intuito pregar a palavra do Senhor, sempre trazendo uma meditação nova, uma meditação para a sua edificação. Nós temos uma playlist aqui no canal, onde eu estou tratando sobre assuntos relacionados à prática cristã, à vida cristã. E hoje eu quero dar continuidade a essa série. Tenho 2 vídeos aqui, meditando sobre como deve ser a vida do cristão e a sociedade, e a segunda, o cristão e a comunidade à sua volta, como deve ser o relacionamento do cristão e a sociedade em sua volta. Tenho pegado 2 revistas de escolas bíblicas dominicais, uma sobre discipulando, com o intuito de discipular ou ensinar o novo convertido, como deve ser a sua nova vida em Cristo Jesus. E também trago alguns ensinamentos dessa revista aqui, do pastor Antônio Gilberto, escrita no ano de 96, o cristão como sal da terra e luz do mundo. E essas 2 revistas tratam como deve ser o procedimento do cristão na sociedade, na comunidade, como deve ser a sua nova vida em Cristo Jesus. Embora o assunto seja direcionado àquele que começou a seguir e servir a Jesus, a aplicabilidade de todos os ensinos, ela é geral. E, lendo esses estudos, hoje eu vejo como a igreja, num conjunto todo, precisa estudar esta palavra e meditar nos ensinamentos desses 2 autores que eu vou ministrar aqui, tá bom? E hoje eu vou trazer um assunto um pouquinho mais delicado, como deve ser o procedimento do cristão no lar. Eu falei o cristão e a comunidade, e hoje eu vou falar sobre o discípulo, o servo do Senhor Jesus e o lar cristão, como deve ser o procedimento daquele que aceitou a Jesus dentro do seu lar. A Bíblia Sagrada, especificamente o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele trata em várias das suas epístolas como deve ser o comportamento, a atitude, o testemunho do crente dentro da sua casa, como que deve ser o procedimento do marido, como deve ser o procedimento da esposa, como que os filhos devem corresponder dentro do seu lar. O apóstolo Paulo ele acaba disciplinando e ensinando, doutrinando como que o cristão precisa proceder no seu lar. Hoje eu quero dar continuidade sobre isso. Vamos pegar alguns textos aqui dessa revista, que o autor, porque eu achei muito rica e eu quero compartilhar ela com você, tá bom? O discípulo e o lar cristão. Quero começar lendo com você a introdução, que eu achei muito interessante, que o autor diz aqui, olha: a salvação que você recebeu através de Jesus Cristo resultará em grandes mudanças no seu modo de vida. Meu amado irmão, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós passamos a ser uma nova criatura. E esse novo homem, esse novo ser, é completamente diferente daquele que nós éramos antes de entregarmos a nossa vida para Jesus. O apóstolo Paulo muito bem enfatiza isso nas suas epístolas, tanto no livro de Efésios, no capítulo número 4, quando o apóstolo Paulo fala para a igreja de Éfeso, como que é o procedimento do novo homem. Efésios capítulo 4, a partir do versículo de número 22, ele diz assim, olha: que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas suas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, em verdadeira justiça e santidade. Antes de aceitar Jesus, você era uma pessoa. A própria palavra mesmo diz que o homem, antes de Cristo, ele vivia para satisfazer os seus desejos, as suas vontades. Agora que ele entregou a sua vida para Jesus, ele está em Cristo Jesus, o velho homem morreu e renasceu uma nova criatura. E essa nova criatura agora deve ser moldada segundo a palavra de Deus. O autor diz isso aqui: a salvação que você recebeu através de Cristo Jesus resultará numa grande mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança na forma de ver a vida e de se comportar diante da vida. E o lar cristão, sendo a célula máter, o lugar onde nós temos maior intimidade, ali é o princípio da igreja. E como deve ser a nossa atitude, o nosso comportamento dentro da nossa casa?
Vamos continuando. É claro que você que pode estar me ouvindo aqui, você pode ser um novo convertido. Outros podem estar me ouvindo aqui e se já ter uma fé, seguir a Cristo há muitos anos, ter uma experiência com Deus. Mas esse ensino, ele vem para nos disciplinar sobre a importância de nós termos um bom testemunho dentro do nosso lar. A partir do momento que Jesus entrou na sua vida, você começou uma nova caminhada, onde, segundo a Bíblia, tudo se fez novo. Você se lembra que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo 17? Ele diz que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Glórias a Deus. Isto inclui não só a sua vida pessoal, mas também a área de relacionamento. Não é só você, mas é as pessoas em sua volta. E o lar, você se relaciona com seu pai, com a sua mãe. Você que é filho, você que é mulher com seu esposo, com seus filhos, você que é pai com a sua esposa e com seus filhos. E o procedimento cristão é muito diferente. O comportamento, a atitude, a forma de ver e de aplicar os ensinos da vida é muito diferente do que antes de Jesus entrar na sua vida, porque a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. E a partir do momento que você passa a seguir a Jesus, você tem que viver a sua vida segundo aquilo que a Bíblia Sagrada ensina. Amém? Vamos continuando aqui. Essa nova vida toma forma na maneira como o crente se comporta no meio em que vive. Em outras palavras, ele não vive mais para si mesmo, mas todas as suas ações são frutos desta comunhão íntima com o Salvador. Gálatas capítulo 2, versículo 20, né? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O lar é o ponto de partida dessa nova experiência. É ali, junto aos familiares, que você pode e deve começar a pôr em prática a sua nova vida em Cristo. Como deve ser o nosso relacionamento em nosso lar, em nossa casa? Meu irmão, antes de encontrarmos com Cristo, nós seguimos o curso desse mundo. Nós vivíamos para satisfazer os desejos da nossa carne. Nós não tínhamos disciplina segundo a palavra de Deus. Porém, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo entrou em nossa vida e nós passamos a ser uma nova criatura, e o Espírito Santo ele vai reger, ele vai direcionar, ele vai nos conduzir. E como deve ser o nosso comportamento? Como deve ser a nossa atitude? Como eu disse para você, o apóstolo Paulo, ele explica muito bem isso nas suas epístolas. E aqui no livro de Éfeso, aos Efésios, capítulo 4, eu já li com você aqui do versículo 22, 23 e 24, mas o versículo 25 ele vem pontuando sobre as mudanças de caráter, de comportamento, de atitude que o cristão deve demonstrar a partir do momento que Jesus entrou na sua vida. Ele diz o seguinte, olha, versículo 25, por isso deixai a mentira e falai a verdade. O cristão, ele deve andar, ele deve viver, ele deve praticar a verdade. A vida de mentira, de engano, de falsidade, agora não pode existir mais. O cristão deve dar testemunho da verdade. Embora a verdade manifesta e revelada seja Jesus, a nossa vida a partir de agora tem que andar no caminho da verdade. Jesus mesmo disse em João capítulo 8, versículo 44, que o pai da mentira é Satanás. Então, meu amado irmão, nós devemos pautar a nossa vida na verdade. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala, ele diz o seguinte, irai-vos e não pequeis. A questão não é você não irar. A partir do momento que o Espírito Santo entra na sua vida, meu amado irmão, você não deixa de ser um ser humano. Você continua tendo emoções, você continua tendo desejos, você continua tendo vontades, o seu temperamento é o mesmo. É claro que a partir de agora você vai ter de mortificar as obras da carne, vai ter de disciplinar-se segundo os ensinamentos da palavra de Deus. A ira, como um gatilho emocional, vai acontecer, mas não é para dar vazão a essa ira, com socos, com brigas, com palavrões e com xingos. Não, o cristão é guiado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Ele continua dizendo aqui, olha, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais. Antes de aceitar Jesus, a pessoa pode não ter tido uma vida com os princípios cristãos, e agora, em Cristo Jesus, devemos trabalhar. Aquele que furtava trabalho, faça com as mãos,
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O cristão precisa santificar os seus lábios. O que é palavra torpe? São xingos, são palavras de baixo calão. Meu amado irmão, e nós convivemos dentro do nosso lar. E um lugar que exige muito a nossa paciência, o autocontrole, é dentro do nosso lar. Porque o lar é o lugar onde o cristão tem maior intimidade. E às vezes o avanço da intimidade acaba perdendo o respeito. E muitos cristãos não têm o respeito dentro do seu lar. Perdeu o respeito pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, e acaba xingando, falando palavras torpes. Não, meu amado irmão. O excesso de intimidade faz com que se perca o respeito. O cristão precisa ter respeito. Primeiro, respeito pela palavra de Deus. Depois, respeito por si mesmo. E respeito por aqueles que estão em sua volta. E o apóstolo Paulo diz isso. Você, como um cristão, você não pode dar lugar, vazão à ira, xingando, falando palavras torpes. Ele continua dizendo o seguinte aqui: não saia da vossa boca a palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada de vós. Vou repetir isso com você novamente. Toda ira, amargura, cólera, gritaria tem que sair do nosso meio. Você tem que ser uma pessoa sã, consciente, e o seu lar é um lugar de paz, é o princípio dos céus, é a sua casa. A igreja, ela começa primeiro dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. A nossa primeira igreja é a nossa família. Nós nos relacionamos, no meu caso, eu sou esposo, eu sou pai, eu sou filho, e eu me relaciono com aqueles que estão à minha volta. Eu preciso dar a eles testemunho de Cristo Jesus. Como deve ser o nosso procedimento? Continuando aqui, o apóstolo Paulo termina dizendo o seguinte: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Então, como deve ser o nosso novo procedimento? Não mentir, não roubar, não xingar, ter postura, ter paciência, entender que as pessoas em nossa volta, por maior que seja, por mais intimidade que nós tenhamos com ela, esposa, filhos, pai ou mãe, elas não são a nossa válvula de escape para que nós jogamos sobre eles toda a nossa indignação, toda a nossa ira, toda a nossa frustração, toda a nossa irritação. Pelo contrário, agora em Cristo Jesus, o Espírito Santo, ele deve nos discipular, e nós devemos ser submissos à direção do Espírito Santo para sermos cada vez mais pacatos, pacíficos, entendendo qual que é a vontade do Senhor Jesus. Os irmãos estão me entendendo? Aleluia, Deus seja louvado. Eu gostaria de ler com você aqui ainda, nós estamos falando sobre como deve ser o procedimento do cristão, no livro de Colossenses, capítulo de número 3, e o versículo de número 8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Olha o que Paulo está dizendo aqui em Colossenses. Ele está reafirmando o estudo que ele deu em Efésios, as ordens, os ensinos que ele passou lá. Não mintais uns aos outros, porque já despiste do velho homem, ou seja, já deixou de ser aquela velha criatura, a criatura que antes seguia os princípios da ira, andava segundo os desejos da carne. Agora não, como nova criatura, meu irmão, deixa a ira, a gritaria. Agora você é um servo de Deus, como servo de Deus deve dar bom testemunho. E como que é o seu testemunho dentro da sua casa? Como pastor, eu tenho visto muitos cristãos, eu tenho mais de 20 anos de fé, eu tenho visto muito crente que dentro da igreja, muito servo que dentro da igreja é crente, é servo de Deus, dá testemunho, mas quando vai para fora, meu amado irmão, eu me lembro quando eu morava em Minas Gerais, antes mesmo de aceitar Jesus, nós tínhamos um vizinho, e ele era presbítero da igreja. Um dia eu estava fazendo um serviço em uma das casas do meu pai, e eu escutei a esposa dele gritando. Eu fiquei preocupado, fui ver o que estava acontecendo. Ele estava na briga, ele estava espancando a esposa dele. Crente, cristão, obreiro, meu amado, isso não é crente, isso é um crime. Não, o seu lar é o princípio da igreja. Como que deve ser o seu procedimento? Com respeito, com amor, com passividade,
porque você é uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então, como que deve ser o nosso lar? O nosso lar, vou repetir novamente, é o princípio da igreja. O autor continua dizendo, a família é a base do lar. O lar não é simplesmente uma casa onde a família se reúne, é muito mais do que isso. É a dimensão física que traduz o propósito de Deus. Olha que coisa fantástica o autor diz. O lar é a dimensão física, o espaço físico que traduz o propósito de Deus. Ao instituir o casamento através dos nossos pais, Adão e Eva. Ou seja, o casamento é uma instituição criada por Deus. Deus criou o casamento. O casamento é a célula máter da sociedade. Se o casamento vai mal, a sociedade vai mal. Se o casamento não está bem, a sociedade em sua volta não está bem. Então, como deve ser o nosso procedimento dentro do nosso lar? Respeito, passividade. Continuando, o autor diz o seguinte, jamais foi desejo de Deus que o homem vivesse uma vida solitária. Daí a ideia que é basicamente companheirismo, solidariedade, respeito mútuo e vida em comum. O que deve ter dentro de um lar? O lar é para quê? O lar é essas 4 coisas que interessantes. Companheirismo. 2 se tornarão uma só carne. Quando eu dou estudos para casais, eu falo sobre o casamento ser adjunto, ter uma união de propósito, de compromisso, respeito, solidariedade, respeito mútuo e vida em comum. O lar, portanto, é a expressão maior da unidade familiar, onde essas qualidades podem ser demonstradas na vida do casal e no seu relacionamento com os filhos. Meu amado irmão, não quero que esse vídeo fique muito longo, eu já vou finalizá-lo aqui, quero continuar esse estudo sobre como deve ser o nosso procedimento. Eu fico triste hoje em dia porque a igreja cristã, principalmente os pentecostais, neopentecostais, eu sou pentecostal, tem esquecido os ensinamentos do Novo Testamento. E o comportamento e o testemunho de muitos cristãos é pior do que as pessoas que não têm Jesus. Não, meu amado irmão, se você é uma nova criatura, se o Espírito Santo entrou na sua vida, se a palavra de Deus é a sua regra de fé e prática, você deve se submeter à vontade de Deus segundo aquilo que a Bíblia Sagrada ensina. Dentro do seu lar, você é o sacerdote ou a sacerdotisa, você é a pessoa que deve trazer Jesus para a sua casa. Então, lá na sua casa, como um cristão, você deve ter procedimento, comportamento, testemunha, atitude de cristão. Amém? Que Deus te abençoe. Eu gostaria que essa palavra alcançasse você, a sua casa e a sua família. É claro, como eu disse para você, eu não quero que esse vídeo fique longo. Vou voltar ainda falando um pouco mais sobre o cristão e o seu lar, porque eu fiquei só na introdução da revista e eu quero continuar falando. Mas antes eu gostaria de orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Eu tenho percebido nesses últimos tempos, meu amado irmão, a batalha que tem sido os lares. Quantos lares estão destruídos? Quantos relacionamentos estão acabados? Quantos filhos envolvidos com drogas, com a vida da criminalidade? Filho de crente, eu estou falando com pessoas que ouvem a palavra. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Eu gostaria de orar pela sua casa. Se você puder, feche os teus olhos. Querido e eterno Deus, o Senhor me dá a oportunidade de chegar até esta pessoa que ouviu o ensinamento Senhor Deus, nesta manhã. Eu quero realmente, no nome do Senhor Jesus, pedir ao Senhor para que o Senhor entre, ó Deus, na casa desse homem, desta mulher, no lar desta pessoa que está me assistindo, que o Senhor estenda as tuas mãos, ó Deus, expulsando da casa dela todo espírito de ira, de gritaria, que todo mau testemunho desapareça. Querido e eterno Deus, que o Senhor possa discipular e disciplinar essa pessoa segundo a tua palavra, os preceitos da tua palavra. Querido Deus, que o Senhor possa edificar esse lar, segundo a tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém, meu amado irmão? Fique com Deus, que Deus te abençoe e até a nossa próxima oportunidade, se assim o Senhor Jesus nos permitir.